Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando a responsabilidade dos sucessores. E eu terminei de dar para vocês, né, os artigos desse capítulo, dessa seção. E nós vimos também, né, os temas repetitivos relacionados à sucessão. Então, hoje nós vamos começar a próxima sessão do CTN, que trata da responsabilidade dos terceiros. E eu tenho dois artigos, né, que dizem respeito a terceiros. O artigo 134 e o artigo 135 do Código. Então, vamos ler o artigo 134. Ele diz: nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação tributária do contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Então vamos por parte. A responsabilidade desse terceiro, ela nunca é uma responsabilidade objetiva. O artigo 134 e 135, eles têm pressupostos distintos. No 134, você tem, aquele terceiro tem que ter agido com uma ação ou omissão. Vocês vejam que o artigo diz, eles vão responder pelos atos em que intervierem, ação, ou pelas omissões de que forem responsáveis, omissões. Então, ele vai ter que ter agido com ação ou omissão. E a responsabilidade no 134 é uma responsabilidade mais leve do que do 135. Por quê? Porque apesar de estar tratado no caput e mencionado expressamente que é um caso de solidariedade, na verdade, a responsabilidade aqui é subsidiária. Por quê? Porque ele começa, né, o artigo começa no caso de impossibilidade de cobrança do contribuinte. Então, primeiramente, a Fazenda vai ter que fazer uma cobrança do contribuinte, vai ter que ajuizar a execução fiscal em face do contribuinte. Se ela não conseguisse satisfazer naquela execução, ou porque o contribuinte não tem patrimônio, ou não tem patrimônio suficiente, qualquer que seja o motivo, ele vai poder redirecionar aquela cobrança para o terceiro. Então, existe uma ordem de cobrança, não é aquela solidariedade ab início, aquela solidariedade que não tem benefício de ordem, né? Aí vocês vão perguntar, então por que que o artigo diz que é solidário? Porque há uma solidariedade, mas não desde o início, é uma solidariedade posterior. O que que significa isso? Vamos dizer, eu ajuizei a execução em face do contribuinte, não localizei bem suficiente, e eu redireciono a execução em face do terceiro. Redirecionar a execução significa incluir o terceiro como executado. Só que eu não estou excluindo o contribuinte. Então, ficam os dois no polo passivo, como executados, né? Então, por isso é que é solidário. A partir do momento em que você redireciona, a execução vai poder prosseguir contra os dois, contra o contribuinte e contra o terceiro, né? O contribuinte não é excluído, né? Então, uma solidariedade a posteriori, num segundo momento. E aí você vai poder prosseguir na execução, você vai citar os dois, penhorar bens dos dois. Ok? É claro que vocês vejam, como há uma ordem, o contribuinte já foi citado, você já teve a penhora negativa do dele, ou insuficiente, aí você redireciona e vai citar o terceiro, e vai buscar bens desse terceiro. Mas se no meio do caminho, no meio da execução, surgirem novos bens, o contribuinte originário ele continua sendo executado, né? Então, por isso que eles são solidariamente responsáveis. Mas não é uma solidariedade desde o fato gerador, ab início, né? É uma solidariedade que surge num segundo momento, a posteriori. E quem são esses terceiros, né? Quem é que vai poder responder com base no artigo 134? Então, vamos ler os incisos. Inciso 1. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Vocês vão perceber que a maioria dos casos dizem respeito a pessoas que são representantes legais ou que estejam na administração de bens de terceiro.
né? São as duas principais hipóteses. Ou são representantes legais, é o caso aqui, os pais, né, são os terceiros, mas eles são representantes legais dos filhos, então eles vão responder pelos tributos devidos pelos seus filhos menores, e você vai ter, vamos ter casos de administração de bens de terceiro. Mas pensa a hipótese do inciso 1. Os filhos menores. Por quê? Porque se aquele filho foi emancipado, ele não é mais tido como menor. Se ele é maior, os pais não representam mais. Então tem que ser um filho menor. Então vamos ver. Aqui juntando coisas que nós já vimos. Os absolutamente incapazes, os menores, né? Eles têm plena capacidade tributária. Então eles são os contribuintes. Eles são os responsáveis, né? E aí vamos dizer que a Fazenda ajuiza uma execução fiscal em face do menor de 2 anos. Vai citar o menor na pessoa do representante legal, né? Não encontrou bens suficientes para penhora, a Fazenda pede a inclusão dos pais, porque aqui vocês vejam, os pais, eles são solidários, ou se os dois tiverem, né, agido com ação ou omissão e gerado a dívida. E lembrem-se, a responsabilidade não é objetiva, você tem que combinar com o caput, e aí você vai redirecionar a execução fiscal em face dos pais, e você vai penhorar bens desses pais, né? E vai prosseguir na execução em face deles. Todo mundo no polo passivo, ok? Inciso 2. Tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados ou curatelados. Vocês vejam que aqui também é uma hipótese de representação legal, né? Então, o contribuinte é o tutelado, é o curatelado, mas na impossibilidade de cobrança deles, você redireciona a execução em face dos tutores e proprietário. Ele é o proprietário do imóvel. Mas, inciso 4, inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Acho que às vezes as pessoas não têm consciência da relevância que é você ser inventariante. E aqui vocês vejam, o inventariante pode ser um herdeiro, pode ser o cônjuge meieiro e pode ser um inventariante judicial também. O CTN não faz distinção, né? É o inventariante. E aqui ele vai responder porque ele está na administração de bens de terceiros. Vocês vejam que se o inventariante for um herdeiro, o herdeiro pode responder de duas situações. Ele pode responder como sucessor, é o artigo 131, dentro dos limites das regras do 131. Ou ele pode também, se ele for, além de herdeiro inventariante, vir a responder pelo 134, e nós vamos ver pelo 135. Mas aí é uma responsabilidade que não é como sucessor. Ele está respondendo porque ele está na administração de um bem de terceiro. E aqui tanto faz, e ele vai responder aqui integralmente com todo o seu patrimônio, tá? Não é aquela responsabilidade limitada do sucessor, porque aqui ele está respondendo como administrador de bens de terceiros, tá? Então, se ele foi omisso, por exemplo, deixou arquivar o inventário sem pagamento de tributos. Existe uma coisa mais comum do que isso, né? É a quantidade de inventário arquivado que os tributos não foram pagos. Mas é uma responsabilidade do inventariante, tá? Então vocês vejam, ele agiu com omissão, aquela dívida acumulou. A Fazenda pode redirecionar a execução em face do inventariante e vai responder com todo o patrimônio, mesmo que ele seja herdeiro. Repito, são artigos diferentes, pressupostos diferentes, ok? Aqui ele responde por ser inventariante, não é porque ele é herdeiro. Lá ele responde porque ele é herdeiro. Ok? Inciso 5º. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Aqui é interessante porque quando veio a lei de falência, que é de 2005, a lei complementar 118 de 2005 alterou diversos artigos do CTN, e nós já vimos o caso aqui, para adaptar, né, a lei de falência. E vamos ver outros quando estudarmos garantias do crédito. Só que esse foi um inciso que não foi adaptado, né? Vocês vejam que a lei de falência, ela não tem mais concordata. Você resguardou as concordatas em andamento, as anteriores. Mas você não tem mais a figura de novas concordatas, né? Você tem recuperação judicial, que é uma figura diversa. Então é interessante porque o CTN ainda usa a nomenclatura da lei antiga,
né? Mas aqui você interpreta o inciso 5º, né? Você vê que se você tem exigência de comprovar a lei municipal, então você tem essas obrigações. Se ele, por omissão, deixa de fazer isso, né, a legislação existe por omissão ele deixa de fazer isso, ele pode vir a ser responsabilizado pelo ITBI, né? E aí é com base exatamente nesse inciso 6º. Tá? Aqui no Rio a gente tem ações, várias discussões lá, vários autos de infração, onde em alguns casos a gente cobrou ITBI, porque teve um caso aqui no Rio de Janeiro de fraude em determinados cartórios, né? O município do Rio foi muito prejudicado, as pessoas estavam pagando 1%, um percentual mínimo da dívida do ITBI, 1% do que era devido de ITBI, e lavrava a escritura como se ele tivesse pago 100%. Por isso que a nossa legislação até foi modificada para deixar clara a obrigação do cartório verificar a veracidade daquela guia, né? Os cartórios ficam revoltados, acho que não cabe ele ficar fiscalizando pagamento de TBI, né? Mas é uma obrigação acessória para eles. Liquidação de sociedade. Primeiro, liquidação, né? São processos de liquidação. A maioria dos casos são de soluções irregulares, então não é processo de liquidação, né? E de sociedade de pessoas. A grande discussão sempre é para limitada e sociedade anônima, que são sociedades que, dentro de uma classificação tradicional, né, do direito empresarial, não se esqueçam que o CTN é de 66. Tá? Numa conceituação tradicional do direito empresarial, essas sociedades são mais sociedades de capital. Então, geralmente, tudo que vocês vão encontrar de jurisprudência no STJ, né, concurso, na prática, acordos do TJ, o fundamento para a responsabilização do sócio nunca é esse inciso, tá? É sempre o 3 do inciso do artigo 135, que é o próximo. Ok? Parágrafo único. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades de caráter moratório. Vocês se lembram que na aula passada nós analisamos a controvérsia, que está até simulada, eu dei até um slide, das multas moratórias e punitivas quando tem sucessão empresarial, que foi lá que é a súmula 554 do STJ. Aqui vocês vejam que a lei é expressa. Ela diz que o terceiro só vai responder pelas multas moratórias. Ele não responde pelas multas punitivas. Dentro daquele raciocínio até, né, na infração da personalização da pena, vocês se lembram? Só que aqui é expresso. Na parte dos sucessores, nós lemos todos os artigos. Não tinha regra nenhuma específica. Por isso foi uma questão de interpretação da jurisprudência. Mas aqui eu tenho uma regra que é expressa. Então, para a responsabilidade do 134, obrigações tributárias, aqui ele está englobando penalidade, o STJ, o professor Luiz Emílio, né? Até eu tive a oportunidade, a hipótese mais comum, que é pessoalmente responsável, né? Primeiro, responsável pelo pagamento de um tributo, não. Você vai responder sócio, gerente. Então, o primeiro pressuposto ele tem que ser gerente. Que dizem respeito ao gerente. Eu estou dando as súmulas e os temas repetitivos na ordem que ele não vai pagar, né? Você tem que ter. Um outro exemplo é o que diz a súmula 435, que é o mais comum na prática, dissolução irregular de sociedade. O que é uma dissolução irregular? É aquelas empresas, isso é comum com ISS e ICMS, que fecham as portas e desaparecem. Elas somem, né? Elas simplesmente desaparecem, não funcionam mais. Como é que ocorreria uma dissolução regular? Se você comparecesse lá, arquivasse os seus atos constitutivos, extinguisse formalmente na junta. É possível você dar baixa, e aí a empresa não dá baixa, se do gerente, ok? Eu vou parar por aqui e eu vou continuar a análise da responsabilidade do gerente na próxima aula. Eu vou ler a súmula 435, que eu